noite, pessoal. Meu nome é Rafael Silva, eu sou professor de letras na Universidade Estadual do Ceará, que abriu um campus aqui no Aracati há um ano, pouco mais de um ano, e lá eu sou professor de literatura. Nós temos atualmente os cursos de licenciatura em português, inglês e matemática, e tem sido uma satisfação muito grande para nós, professores da UESC, entrar em contato com a cultura local aracatiense, no meu caso, conhecer a literatura local, as manifestações culturais, como, por exemplo, as do Coco da Vila, lá na Vila do Estevão, capoeira, outras manifestações populares que a gente tem estudado aí no âmbito da produção literária regional aracatiense. E é justamente no âmbito desse projeto, intitulado O Aracati Literário, que o encontro de hoje acontece. A minha turma que estuda comigo lá na FECIL Latim está presente aqui hoje, por uma coincidência de datas. Isso coincidiu com o dia do meu curso por lá, mas eu espero que seja de proveito também para esses estudantes, porque a ideia é que a gente estude o passado, estude a cultura mais antiga, para produzir algo no presente, para refletir criticamente sobre o presente e, a meu ver, como as discussões de hoje devem mostrar muito bem, a ideia de trabalhar com a literatura aracatiense produzida nos dias de hoje é justamente essa. É mostrar como é possível fazer uma literatura que se insere de forma crítica na realidade a partir das nossas vivências locais, seja representando isso diretamente na literatura, seja abordando outros temas, mas trazendo a nossa perspectiva, contribuições que são próprias ao nosso olhar, e o Aracati Literário acredita piamente nisso. Tá? Então, eu acho que mais ou menos quase todo mundo aqui já esteve presente antes em encontros do nosso grupo. Quem não esteve, eu convido a nos procurar no Instagram. A gente tem um perfil chamado O Aracati Literário. Por lá nós publicamos uma série de resenhas de livros aracatienses, divulgamos as atividades do grupo, propomos cursos, mini-cursos e outras atividades, sempre com esse viés que é valorizar a produção literária, valorizar a produção cultural brasileira, cearense, de forma mais específica, aracatiense. Salvo engano, não tem mais nenhum informe de ordem geral. Como eu tenho tentado fazer sempre, a nossa conversa aqui hoje vai ser gravada e depois disponibilizada no canal no YouTube, que é o Rafael Silva Letras, é o canal que eu mantenho lá, e que tem servido mais ou menos como repositório para essas informações, porque o nosso projeto, se ele é de extensão, isso é, ele visa uma inserção na comunidade, ele visa trabalhar em diálogo com aqueles que estão fora, a princípio, da UESC, ele também tem um propósito de pesquisa. Isto é, a gente tem produzido material de análise, material de interpretação dessas obras. A mais recentemente aceita para publicação, eu já comentei com o Antero, é um artigo dedicado à obra do Antero Pereira Filho, que está aqui hoje, né, nos brinda com a sua presença. É uma interpretação global dos 6 livros, né, das 6 obras principais do Antero, a partir do feixe, que é o jogo entre memória, um resgate da história, mas sempre em diálogo com a ficção. Então, com uma memória que é um pouco fabular, é um texto que espero que saia aí nas próximas semanas. E da mesma forma, a gente pretende proceder com também outros autores aqui do Aracati. Hoje nós temos aqui presentes, né, dentre outros, o Sacro de Deus, poeta cuja obra tem me encantado muitíssimo, Agamenon Viana, que vai ser um dos nossos entrevistados, em breve a gente conversa sobre a obra dele. Lúcio Telmo, também um dos entrevistados. Caio, né, também membro da Academia Aracatiense de Letras, prazer ter o Caio aí. E Nery Félix, que é uma das entrevistadas conosco. Acabo de conhecer também o Henrique, né, lá atrás, membro da Academia Aracatiense de Letras também. Sem mais delongas, então, eu chamo ao palco, em primeiro lugar, o Agamenon Viana, presidente da Academia Aracatiense de Letras. Uma salva de palmas para ele.
Na sequência, Nelly Félix, que também é membro da Academia Aracatiense de Letras. Uma salva de palmas para Nelly Félix. E, por fim, Lúcio Telmo, membro da Academia Aracatiense de Letras. Seja bem-vindo, Lúcio Telmo. Enquanto nossos convidados se dirigem ao palco, eu adianto que essa apresentação tem por título Diálogos entre as Academias, porque justamente propõe esse diálogo entre a Universidade Estadual do Ceará, a UES, e a Academia Aracatiense de Letras, para que a gente pense a relação entre produção literária e reflexão acadêmica. Então, como se dá esse diálogo entre produzir literatura e pensar literatura. O Agamenon, ele é natural aqui do Aracati, tem uma passagem longa na Marinha, né? Foi ao Rio de Janeiro, teve uma longa vivência com a música, com a literatura, voltou para a região, atualmente é residente lá em Russas, e tem pelo menos 11 livros escritos, 2 deles eu tenho aqui e os li. Aventura Jaguaribana no Ano de Estio, de 2016. Como o próprio título diz, é um livro de aventura mesmo, um personagem que sai de Fortaleza e segue Vale Jaguaribe acima, vivendo uma série de aventuras, passando inclusive por Aracati, e depois a gente vai poder conversar um pouco mais sobre ele, assim como Samuel em Itaimbá, que é um outro romance que se passa aqui na região. Lúcio Telmo advogado, professor, acadêmico e autor desse livro, que é Quando o Olho Brilhou, um livro de crônicas, publicado em 2015. Crônicas muito interessantes que estabelecem um rico diálogo com a música e com outras artes, às vezes futebol, sempre numa chave memorialística, de resgate da memória, mas valorizando figuras como Chico Buarque, Caetano Veloso, Belchior, dentre outros. Né? Um autor interessantíssimo. Tenho lido atualmente um livro inédito dele de crônicas e, aos poucos, sai ano que vem. E temos ainda Nelly Félix, que é natural de Fortaleza, mas radicada aqui no Aracati já há muito tempo. Pedagoga, professora, trabalhou em várias instituições de educação, Secretaria de Educação, contribuiu muito com a cultura e educação do Aracati, e tem o livro Retalhos Diversos, com retalhos diversos, Teci Meu Tapete da Vida. É um livro que, por meio da poesia, reflete sobre a vida no Aracati, sobre o passado da própria Nelly Félix, tem um teor intimista, subjetivo, mas também muito engajado com questões do presente, sobretudo dessa vivência pedagógica. E também tem a previsão da publicação do volume 2, né, do Retalhos Diversos, que tem uma autobiografia. Perfeito. Então a gente já tem aí no horizonte novas publicações. E antes de passar a palavra inicialmente para o Agamenon e depois para os demais convidados, eu aproveito para divulgar essa publicação da Academia Aracatiense de Letras, Bons Ventos Literários, antologia da Academia Aracatiense de Letras, que conta com cerca de 20 capítulos, é o número da quantidade de cadeiras da Academia, e cada um dos... São 16 no total, então, ao ano de 2016, e cada um dos capítulos conta com uma breve apresentação do membro que digamos, o atual ocupante da cadeira, mas também um histórico do patrono da cadeira em questão. Você sabe, né, tal como a Academia Brasileira de Letras, cada uma das cadeiras tem um patrono, e é mais ou menos responsabilidade do ocupante da cadeira zelar pela memória desse patrono, o que inclui estudar sua história, estudar sua obra e tentar divulgá-la na medida do possível. E esse é um trabalho que justamente vai nessa direção. Então eu saúdo aí a publicação dessa obra, na esperança de que saiam outras nos anos por vir. Sem mais delongas, então, eu te passo a palavra, Agamenon, você tem aí do seu lado um microfone, para comentar justamente sobre o que é essa instituição da qual você é presidente, Academia Aracatiense de Letras. Obviamente também aberto aí a fazer a sua primeira saudação ao público. Fique à vontade. Muito boa noite, senhoras e senhores. A Academia Aracatiense de Letras é uma instituição fundada
A ideia começou em 1975 por iniciativa de um irmão marista, irmão Gonzaga, e também um jornalista que existia aqui no Aracati, o senhor Antônio Monteiro. Houve também a participação de irmãs de caridade nesse intento de se fazer essa fundação em 1975, essa instituição. O Antônio Monteiro ele apresentava um programa na Rádio AM, cujo nome era O Momento da Cultura. E ele tentava resgatar os valores aracatienses, trazer à memória os nomes de Adolfo Caminho, de Paula Ney, de Jacques Klein, de todos os outros vultos, e principalmente os escritores aracatienses. Bom, o tempo passou, a academia foi perdendo seus fundadores e foi reativada em 2014, não é, Luciano? Então nós estamos com 10 anos com essa nova, pegamos essa fase, né, nós somos componentes. Teve o professor Augusto Pessoa, que foi o esteio maior. Ele era professor aqui no Aracati, já não está mais aqui, está em Fortaleza. Então, a academia tem esse intuito de manter a tradição do Aracati, pois o Aracati tem muito, muito mesmo para falar para representar o Ceará e o próprio Brasil, né? Pode-se dizer isso através da figura do grande Adolfo Caminho. Maravilha, Gameno. Se você quiser, então, pode passar a palavra aí a Nery Félix, a Lúcio Telmo, se quiserem complementar alguma dessas informações iniciais. Boa noite aos alunos da UES, sejam muito bem-vindos, aos amigos, os confrades e confrades que estão aqui, a todos os amigos presentes. Então é uma honra muito grande estarmos aqui, né, nesse bate-papo informal, mostrando a Academia, né, Aracatiense de Letras, o nosso empenho em ajudar de alguma maneira a cultura, né, a cultura da nossa cidade, que eu já considero Aracati, não sou daqui, sou de Fortaleza, mas aqui já estou com mais de 40 anos aqui, mais tempo aqui do que lá em Fortaleza, então já sou aracatense mesmo de coração. E é uma honra muito grande, estou muito feliz em participar aqui, e a gente, no decorrer desses minutos que tivemos aqui, a gente vai entrar mais em detalhes do nosso trabalho e com nossos livros. Boa noite, Luiz Rafael, boa noite, Agamenon, boa noite, Subi, boa noite pessoal da plateia aí, Poeta de Deus, Otelinho, Gracieles, Caio, os estudantes da UES, minhas colegas são minhas alunas, eu sou velho já, a doutora Viviane e a doutora Lídia, como não esquecer, só que há 10 alunos, eu não posso esquecer, o doutor Ernesto também, ali, Tereza, Carlos Henrique está também filmando. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nesse teatro lindo, maravilhoso, né? E assim, eu também eu não sou aracatiense, mas eu já vivo aqui há 15 anos diretamente e já frequento aqui uma atividade há 25 anos. E um evento da UES, para mim, tem um carinho especial, porque eu fui aluno da UES de Letras, não cheguei a concluir. Eu fui aluno lá do Centro de Humanidades do São Carneiro, em Fortaleza, mas é interessante. Eu formei em Direito, né? E eu tinha essa chama, essa vontade de fazer letras na UES. E já advogado, já estava perto de me casar, escrevi no vestibular. Tive alguma sorte na prova de matemática, no chute, né? E fiquei em 9º lugar. E fiquei frequentando, né? Só que aí as obrigações já estava próximo do meu casamento e tal. E tinha as obrigações profissionais, eu não consegui concluir. É uma frustração que eu tenho, vamos dizendo, né? Então, para mim é muito especial quando é um evento da UES. Quando a UES veio para cá, eu fiquei até muito feliz por isso. Eu falei, poxa, né? Aquela chama aqui está acesa, né? Então, assim, a Academia de Letras, também eu sou um dos fundadores, né? Acho que todos nós aqui estamos desde o início, né, da Academia. E a gente vem tentando ter um encontro mensal, o presidente Agamenon está fazendo um excelente trabalho, a gente tem tentado manter viva os debates culturais, participar de eventos. Agora, se não me engano, no dia 12 de dezembro, já vai convidar todo mundo, né? Vai ter um lançamento aí de vários livros aí dos acadêmicos. E eu
Eu já venho colaborando com a revista também, que é um grande ativo cultural que nós temos, que é a revista do Deus Salles, Gente de Ação, e eu tenho a alegria de fazer parte do elenco de colaboradores, já há uns 10 anos também, sabe? E aí, esses textos desse livro que foi publicado em 2015 foram tirados dessas publicações da revista Gente de Ação. E para o ano que vem, a gente está nesse processo de selecionar os textos, de revisar, e vai vir um novo também de crônicas, que eu não sei o nome ainda, eu vou ainda decidir. Aí eu estou contando com a sua ajuda, que eu agradeço publicamente, né? Quero dizer também que, em termos de cultura, foi muito importante a sua chegada aqui para Aracati. Acho que você foi feito um trabalho maravilhoso com esse Aracati literário. Acho que a gente tem que sempre louvar, certo? E aí, estou aqui para debater o que for necessário. O que você me chamar, eu virei sempre. Fique ciente, tá bom? Uma maravilha isso, né? Ter essa interrupção. Eu conversava já há alguns meses com meus estudantes que participam do projeto Aracati Literário, e vários deles diziam, mas eu acho que não tem literatura que é produzida no Aracati. E foi uma surpresa para nós todos quando a gente começou a pesquisa, e a vantagem da pesquisa é justamente essa, encontrar não só uma vastíssima produção literária, né, a gente já está na casa de mais de 30 resenhas de livros produzidos ou por aracatienses ou temáticas afins, mas também uma Academia Aracatiense de Letras, a revista mantida pelo Deus Salles já há mais de 15 anos, há 20 anos, Gente de Ação, que é um veículo que publica não só notícias, mas também crônicas, contos, artigos de opinião, rico em poemas, tem muitas sessões e tem uma interface com a literatura muito, muito fecunda. Então, isso para dizer que quem procura acha. Então, a gente achou com muita felicidade, e eu cito aqui a data de, digamos, leitura, né, de apresentação pública do discurso de posse da acadêmica Célia Bernardo, na Academia Aracatiense de Letras, que é o preâmbulo dessa obra, que foi lido em 12 de dezembro de 2014. Então, no 12 de dezembro, quando vocês fizerem o lançamento, vai estar comemorando exatamente os 10 anos da Academia, literalmente, no mesmo dia, da Academia Aracatiense de Letras. Então, belíssima coincidência. E aí eu passo de volta a bola aqui para o Agamenon, ou para quem quiser, com a seguinte pergunta. Como foi que se deu o seu primeiro contato com a literatura? O que foi aquilo que despertou a chama para que você resolvesse começar a escrever, mesmo que sem propósito de publicar? Como foi esse primeiro contato? Foi aqui no Aracati? Foi no Rio? Foi na Marinha? Como se deu isso? Na verdade, o primeiro contato que eu tive com a literatura foi já com as histórias do pessoal na feira do Aracati aqui, que havia aqueles vendedores de remédio da Amazônia, ele colocava uma jiboia em cima da mesa e começava a ler um cordel e ia cantar, entoar o cordel. Eu ia para a escola, mas na escola, na verdade, eu estava sendo alfabetizado, né? E aí a minha mãe foi minha professora, mas o contato com o livrinho, mas para ler o que foi que eu li primeiro na minha vida, foi um cordel. Foi a literaturazinha do cordel que me chamou a atenção. Agora, depois na escola, a gente era levado a ler, a pesquisar no Instituto São José, por exemplo, aquela coleção antiga dos livros Tesouro da Juventude, que uma irmã, a irmã Ivete e outra lá do Colégio São José, induziu, aliás, passavam como tarefa para a gente ler algumas perguntas que eram feitas, né? Agora, eu devo dizer que em 1978, quando eu fui para a Marinha, eu já tinha a 8ª série, e lá muitos alunos estavam ainda tentando alcançar esse objetivo, né, as matérias, e quando terminava o estudo obrigatório, eu pegava um livro e ia ler. O hábito de ler já me acompanhava. E foi ali que eu comecei a ler o famigerado, eu nunca tinha enfrentado aquele livro, o Dom Quixote de La Mancha. E depois de ler aquelas aventuras, mas não era um livrão inteiro, era uma adaptação da editora Globo, inclusive eu tenho lá em casa. E aí eu passei a ver que o universo da literatura, para mim hoje eu posso responder, que eu fui induzido, fui levado pela literatura espanhola de Dom Quixote, nos dois extremos, Dom Quixote lá no princípio, e Gabriel García Márquez, o colombiano, no fim.
Nesse meio, eu posso dizer que entraram os autores brasileiros. E alguns estrangeiros, como Tolstói, né, que é russo, alguns americanos, o Alan Poe, por exemplo. Né? Mas depois eu vou falar das correntes, que eu acho que minha obra se enquadra. A Adeli vai responder a mesma pergunta? Sim, só comentar rapidamente que quando a gente lê, por exemplo, o Aventura Jaguaribana, no ano de estilo, isso eu comentei com o Agamenon quando a gente se encontrou por ocasião da inauguração da Biblioteca Adolfo Caminho, né? Isso, a biblioteca, na verdade, é Monsenhor Bruno, é o Espaço Adolfo Caminho, sempre confundo. Mas a gente conversou e eu comentei com ele, mas Agamenon, eu lendo o Aventura Jaguaribana, eu lembrei muito dos romances antigos. Não é todo mundo que sabe, mas entre os romanos, os latinos e os gregos, a gente já tinha tradição de romances. Sobraram 5 ou 6 gregos e 2 latinos. Os 2 latinos são o Satiricon de Petrônio e o Asno de Ouro do Apuleio. E aí o Agamenon falou assim, pode ser, mas a minha influência principal é, por um lado, Jorge Amado e, por outro, Dom Quixote. Eu falei, então pronto, achamos um fio perdido. Dom Quixote é o que leu esses autores antigos que fizeram com que esse teor aventuresco chegasse até o dia de hoje. Então, fantástico, muito bom. E é sensacional ouvir a importância da literatura popular. Né? Aqui no Aracati Literário a gente tenta trabalhar justamente com isso. A valorização do cordel, a valorização da música popular, da oralidade, tudo isso fundamental aí na constituição de um letramento literário. Nelly Félix, por favor. A minha iniciação como escritora, né, principalmente como poetisa, eu nunca me passou pela ideia de escrever poemas na minha infância e na minha adolescência, porque eu venho de uma família, eu era a segunda de 12 filhos, antigamente as famílias eram imensas. Meu pai saiu do Aracati, foi morar em Fortaleza, a procurar trabalho, não tinha nem o ensino primário completo, como eu estudei até quinto ano, e foi uma vida de muito difícil, só botou muitos filhos no mundo, eram 12, e eu fui a segunda, uma família de muita dificuldade, onde a minha casa não tinha nada para ler. Estudava numa escola muito simples, que não tinha biblioteca, uma escola de freiras, e recebia crianças carentes, que não tinham onde estudar, e foi assim que eu comecei a estudar. Mas antes de 6 anos, com 6 anos, antes dos 7, eu já sabia ler. Então eu comecei a ler, mas eu tinha assim eu retrato isso na minha autobiografia, uma carência tão grande de onde ler. Na minha casa não tinha um jornal, uma revista, um livro, a escola não tinha biblioteca, não tinha nada. Mas assim, o tempo foi passando. E graças a Deus a escola melhorou, as irmãs construíram uma escola, recebendo a ajuda da França, as irmãs lá em Fortaleza, uma escolinha cresceu e fizeram uma biblioteca, e eu era uma traçazinha dos livros. Qualquer livro que chegava, aí comecei a levar livro para casa, e assim eu fui aprendendo a ler. Mas ainda aí não vi essa ideia de escrever. Mas eu tinha uma facilidade muito grande de fazer paródia. Eu gostava muito de música. Quem é do meu tempo sabe que antigamente existiam os folhetos que a gente comprava para aprender música, e eu era fissurada nas músicas, né, dos anos 60, da Jovem Guarda. Eu gostava, eu tenho tudo decorado das músicas. Não decoro mais uma música. Mas no tempo dos anos 60, eu sou do final dos anos 50, do começo dos anos 60, mas aprendi tudo, e ainda hoje sei, agora não decoro mais não, mas eu sei todas as músicas, todas aquelas Jovem Guarda. E lia muito, comecei a ler os folhetos, depois comecei a ler os gibis, mas ainda aí era só isso aí. Passou o tempo, gostava muito de ler, fazia paródias, tinha uma facilidade muito grande de pegar as músicas e botar letra de acordo, às vezes na escola, um trabalho, apresentação de um trabalho, um seminário. Chega nele e faz a paródia, e tu tem facilidade. De acordo com o tema do assunto, aí eu fazia uma paródia, e ficava por aí. Aí depois eu vim aqui no Aracati visitar meus avós, conheci um rapaz aqui, e aí nós namoramos e casei com 20 anos, vim morar aqui. Passou o tempo, com 1 ano, tive um filho, com 4 anos, ele começou a desenvolver um problema sério de reumatismo por criança, que é uma doença autoimune, não tem cura. Está com 46 anos. E chegou um momento, comecei a escrever por conta dessa situação.
que médicos e médicos, reumatologistas, e o médico chegou e disse, levem para casa, na medicina não tem mais o que fazer. Até pensando de ir para o sul, levar para o sul para ver que se fazia alguma coisa, mesmo sacrifício, mas eles disseram, olha, são poucos raros casos aqui no Ceará, mas existe um caso que a família cuida nos Estados Unidos, mas não existe remédio para isso aí. Quando o médico disse, leve para casa, que não tem o que fazer mais na medicina, cheguei em casa e fiquei sem saber o que fazer. Chorei, pedi a Deus o que fazer. E diante daquela situação, a tristeza era tão imensa, eu me emociono porque eu acho que foi uma situação que... Aí eu não sabia o que fazer, que caminho tomar. Fui escrever. Era uma tristeza tão profunda, era uma dor tão profunda de ver meu filho paralítico em cima de uma cama, sem ter uma solução, sem ter uma luz. Aí eu fiz o meu primeiro poema. Não sabia que eu era poetisa, não sabia como fazer, mas a minha dor eu botei no papel, em forma de poema. Estava assim, nesse livro aí. Aí daí começou. Me descobri poetisa e comecei a escrever. Isso vai mais ou menos em 86, quando ele foi desenganado. 7 para 8 anos. Aí fui escrevendo e guardava. Aí começou as situações boas, porque eu vou dizer, na vida da gente não tem só tristezas, eram as alegrias, eu escrevia. Aí comecei a me descobrir, nas tristezas eu escrevia. Aí eu me marcava muito fatos históricos, que eu comecei até com uma aluna aí antes de começar, fatos marcantes do Brasil, fatos históricos mesmo, que marcava. Ou fora do Brasil, eu escrevia. Fatos que mexiam com a mídia, e deixava todo mundo assim, boquiaberto, eu escrevia. E foi juntando, já estava com uns 15 anos, eu só escrevendo, guardando. Quando foi em 2016, a minha filha disse assim, mamãe, por que a senhora não faz um livro? Eu disse, um livro é muito caro, eu sou só uma professora, eu não tenho condição de lançar um livro. Ela disse, me ajuda. A minha filha também tem uma participação na UES, ela fez letras em inglês na UFC, mas fez mestrado na UES. Eu andei algumas vezes por lá, quando ela estava fazendo mestrado. Hoje ela é professora no UFRN de Mossoró. E ela me incentivou, vamos fazer o seu livro, mãe. Eu sei que ser professora não é muito fácil. Para ninguém é fácil lançar um livro, mas para professora também, estadual como eu era, também é difícil. Eu lhe ajudo. E assim, 2017, eu fiz o meu primeiro livro, já com 100 poemas. E aí tem poemas de diversos tipos. E foi assim a minha história de poetisa. Tem muita coisa. Quem chegou a ler, vê que tem é muito diversificado. Porque tem cordéis, eu também gosto muito de cordéis. O Patativa Aniversário foi muito... Ele tem assim, um carinho muito especial. Tenho muitos livros dele. Eu gosto muito da literatura do cordel. Eu gosto muito de Patativa do Assaré. E aí foi a minha história, quando eu comecei a escrever. E depois daí, pronto, aprendi e não parei mais. Obrigada. Perfeito. Peço aí uma salva de palmas para a Henrique Pérez. Uma história muito bonita de superação. A gente vê, em outros momentos a gente conversava, né, com Antero, com de Deus, que essa relação entre literatura e uma certa tentativa de saída da tristeza é muito comum. Então, é muito comum mesmo que quando a gente está mais para baixo, está passando por um momento difícil, a literatura ofereça um espaço de conforto, um espaço para se manifestar, que acaba sendo, de fato, sensacional, né? E aí, escritoras e escritores se encontram nesse momento. E um outro ponto sensacional da fala da Nelly é a importância da biblioteca. Lá na UES, nosso campus novo, a gente está com uma iniciativa chamada Livros ao Vento, que é justamente para receber doações de livros de particulares para ampliar o nosso acervo. A gente começou com uma biblioteca muito pequenininha, mas agora a gente já deve estar aí na casa dos 2.000 exemplares, o que é pouco em termos de uma biblioteca para uma universidade, né, ter um curso de letras, mas aos poucos a gente tem avançado para que justamente os estudantes, professores, os funcionários tenham acesso a uma biblioteca de qualidade. Então,
Então, ótimo fala. Obrigado, Nelly e Lúcio. A mesma pergunta. Bom, primeiro assim, eu tenho uma história diferente dos dois colegas, né? Eu sou de Fortaleza, sou aquele menino de Fortaleza de rua, urbano. Então eu sou, é claro, se você pegar qualquer texto meu, o forte dele é sou um cronista da cidade. Então, eu sempre gostei muito de. Eu saio muitas vezes a pé, eu saio até mais do que antes. Fico no café, fico observando. Já dizia até o Oswald de Andrade que a gente escreve como ouve com H. Né? Escreve como ouve sem o H, ou seja, como a gente ouve a história, mas a gente pega. Então eu sempre fui muito assim, de estar no meio da rua. Fui criado no meio da rua, em Fortaleza, né? E também tive a sorte, né, de pais que incentivavam a leitura, incentivavam o estudo. Meu avô paterno, ele era advogado, era professor, ele tinha uma ampla biblioteca. Eu convivi muito pouco com esse meu avô, mas eu herdei algumas coisas dele. Na minha época, assim, infância, nos anos 80, a gente tinha muito também as enciclopédias. E às vezes vinha na banca de revista, eu gostava de ler sobre os animais. Então eu fazia. Tinha até uma coleção, até hoje eu tenho História do Brasil, aí, toda semana vinha um exemplar e ia guardando. E então eu fui desenvolvendo um gosto pela leitura assim, né? Também fazia, na minha época também era muito comum os gibis, né? De quadrinhos, né? E eu não tenho nenhuma. Então isso foi o que eu aprendi a ler, realmente. Até uma vez eu comentei que eu aprendi a ler com aquela revista Placar, que tinha, né? Eu lia sempre, porque eu gostava de futebol, né? E também com a revista Bis, que falava de rock, de antiga. Quando eu falei isso, fica bem envergonhado. Eu estou assistindo. Estou lendo um livro do grande historiador Luiz Antônio Simas, aí eu até feio lá. Ele disse: eu aprendi a ler com a Placar. Eu guardei eu também, com a Placar, com a Bis, com as revistas semanais. E aí, uma vez eu me dei até umas. Meus pais sempre compravam um jornal, né? E meus pais separaram, eu era muito jovem. Passar interessante, porque que aconteceu? A assinatura do jornal foi para o meu pai, pelo assinante. E aí um dia minha mãe chegou: não, eu quero fazer assinatura com o telefone. Fazer a assinatura do jornal, porque o meu filho, ele lê. Aí eu com 10 anos de idade, eu falei: filho, sou eu, né? Assim, eu já tinha percebido já que eu sou. Então eu tive uma assinatura para mim. Eu não tinha sempre um jornal, uma revista, eu sempre fui muito revisteiro. Até hoje eu vou de banco de revista. Então, assim, a literatura, para mim, ela veio até no momento posterior. Eu comecei então, por isso que eu gosto de crônica. Eu ia muito, por exemplo, no Jornal Povo, tem um cronista cearense, que eu acho, já disse até por de Deus, mas para você, talvez, eu até com certeza disse. Eu acho que ele foi muito, que ele ainda não é reverenciado. Talvez daqui a uns anos, como hoje reverencia o João do Rio, que é um grande cronista carioca, que foi o autor homenageado da Frick deste ano, depois de mais de 100 anos que ele morreu. O Ayrton Monte, que era todo mundo escrevia no jornal uma crônica por dia. Você imagina o trabalho que é você escrever uma crônica por dia. Eu era botafoguense, hoje estaria feliz, né, com o Botafogo. Escrevia muito sobre jazz, sobre futebol, sobre música, sobre a boemia. Tinha umas coisas engraçadas. Eu lia sempre também. É claro que também eu tinha acesso aos grandes cronistas, né, como Rubem Braga, o próprio Vinícius de Moraes. Então eu gostava muito de crônica, eu lia muito jornal. Eu sempre cara de cultura. E aí, aos poucos, eu fui, obviamente, indo para a literatura, né? Mas também teve um fator fundamental na minha formação enquanto leitor, e como a mãe da literatura, porque eu também gosto muito de música. Você já mencionou aí esse livro que eu faço muita relação com os principais compositores, então eu sempre gostei muito de MPB. Então, uma das maiores influências, sem dúvida alguma, são os letristas, os grandes letristas da nossa música, como o Chico Buarque, o Belchior, o Gonzaguinha, o Aldir Blanc, são os letristas que eu gosto. Então eu nunca gostei muito de música internacional, né? O Renato Russo eu gostava muito. Então, mas eu gostava mais, eu me peguei, depois eu gosto de música, mas eu gosto muito da letra, né? Aí eu comecei a puxar a poesia. Então aí, realmente, mais tarde que eu comecei a me ver como leitor, realmente, de literatura, comprando, saia da revista. Eu frequento muito até hoje as livrarias de Fortaleza, né? A leitura, hoje praticamente só tem a leitura de grande, eu vou lá no Guatemi, ou no Guimar, fico acima até hoje a revista Monteira Assina, que é a 451, o Jornal Rascunho. Então eu gosto muito da literatura, mas eu fui formado realmente com a música. Depois eu comecei a me interessar mais e hoje eu leio regularmente, né? Manter pelo menos estou sempre com um livro
na cabeceira, às vezes eu deixo um vou para outro. E assim, e também interessante, eu vendo nessa mesma fita que eu estava mencionando aí, a história da placar, hoje talvez um dos escritores mais festejados, né? Hoje nós temos o Itamar Vieira, temos a Carla Madeira e tal. Temos o Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório, eu identifiquei. E aí tirei um pouco até vergonha de falar isso. Ele falou, olha, eu fui formado pela música popular brasileira. Depois, ele no caso veio com 24 anos, ele começou a... Eu também tive uma trajetória parecida, né? Então eu busquei na música, e o jornal, até hoje eu leio o jornal, todos os dias, o jornal impresso, leio 2 ou 3, assim, não leio todo, mas o que interessa. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu lia, melhorava a minha técnica de escrita, melhorava a minha redação. Aí comecei a ler mais. Então, assim, a primeira dica que eu posso dizer para os estudantes aí que estão aí é isso. Quanto mais você lê, você vai escrever melhor. É uma consequência. Naturalmente você vai... E você vai ser uma pessoa mais interessante. Já tem uma propaganda que era assim, né? Quanto mais interesse você tem, mais interessante você fica. Então, assim, você começa a dominar mais assuntos. Você não fica perdido numa conversa. Você consegue sentar e debater, porque você está naturalmente preparado. Então, quando você tem esse ato da leitura cotidiana, da leitura não só da leitura acadêmica, né? Da leitura ampla, né? E essa história da leitura acadêmica também tinha outra coisa que eu resolvi dentro de mim. Certo? É o que eu resolvi dentro de mim. Você falou, eu sou advogado, né? E às vezes eu ficava, poxa, eu estou lendo aqui, sei lá, estou lendo determinado autor e eu não estou lendo livro de direito, né? Assim, mas depois eu comecei a resolver que eu acho que quanto mais interesse você tem, é mais interessante você fica, o seu papo melhora. Então eu falei, depois desencanei, eu gosto de música, eu gosto de direito, claro, eu gosto de literatura, eu gosto de política, eu gosto de futebol, eu gosto de, enfim, das coisas do mundo, né? Então isso foi... E os autores que mais me influenciaram, né? Eu vou dizer o seguinte, uma vez acho que foi o de Deus no programa dele, me perguntou, não foi? Quem são os 3 maiores autores brasileiros, né? Eu não tenho a menor dúvida. Machado de Assis, Graciliano Ramos e Clarice Lispector. Mas a minha maior influência foi Jorge Amado. Por quê? Porque era a estantezinha que tinha uma coleçãozinha. Acho que todo mundo tem aquela coleção. Eu tenho aquela coleção e li todinha, né? Então, e o Jorge Amado, que ele é muito, falou nele, eu me lembrei. E ela também falou aqui agora. Ele é muito criticado porque seria um escritor regionalista, mas ele é um cronista. Se você observar, por exemplo, uma fruta do jornalista, a impressão que se tem é que ele está sentado no pelourinho, né, observando tudo ao redor e botando papel. A própria Gabriela, aquela canela, a mesma situação, só que puxando lá para Itabuna, né? Itabuna, né? Itabuna. Entre Ilhéus e Itabuna. Então a gente tem a sensação que ele está sentado observando. Então eu gosto muito dessa coisa do cotidiano, eu gosto muito do personagem, aquele personagem mesmo que é muito humano, né? E aí, quando eu comecei a escrever, abriu esse espaço para mim, eu comecei a ideia ser um crônicas, né? Então eu comecei, me fez um desafio, não, eu tenho que escrever uma crônica, eu tenho que escrever uma crônica dentro do espaço que a revista tem, e eu tenho que sempre ter um mote. Então às vezes surge uma história, eu fico aquilo na cabeça, sabe? E aí, anos e anos, aí depois ela sai, vou colocar aqui nesse texto. E muitas vezes, assim, são coisas que realmente aconteceram comigo, né? E eu dou uma mudança para não identificar, né, tal, ou aconteceu com alguém que me contou, né? Então, eu puxo muito isso do cotidiano, essa coisa de você ser um andarilho, sair flanando por aí, né? Eu tenho muito isso. Eu vou dar um exemplo. Sábado agora, eu fui visitar meu pai e eu vou de Uber lá em Fortaleza, não vai nem de carro. Aí eu saio andando, vou no mercado, sempre no canto, fico ouvindo uma conversa. Eu, por exemplo, ontem eu já estava no shopping, aí de repente eu me vi um fuxiqueiro, né? Ouvindo a conversa, porque estava interessante, porque eu queria usar aquilo como mote do programa. Aí eu fiquei ouvindo, eu vou pegar essa conversa aqui que eu vou aproveitar no futuro, quando eu tiver essa inspiração, né? E aí, de fato, também pela essa influência da MPB especial, né? Eu uso muito eu faço muito esse diálogo, né? Por exemplo, dessas minhas crônicas, sempre tem uma situação que envolve, quando o Belchior morreu, né? Eu escrevi uma crônica utilizando versos do Belchior, né? Está nesse próximo livro, nesse aí não está não. Quando
um dia eu estava viajando, na época só tinha um CD do Gonzaguinha. E eu fiquei ouvindo o CD repetidamente e tal. E aí fiz também uma crônica, citou o Gonzaguinha dentro da obra dele. Então eu tenho muito isso também. O Chico Buarque é porque realmente é uma história real, está nesse livro aí. Eu tive contato com ele, eu sou muito fã do Chico Buarque. Tive contato com ele quando eu conheci o show, subi no palco, fiquei aquela loucura de fã mesmo, de maluco. E eu contei essa história. E aí sempre tem o Caetano Veloso, que está no próximo livro, né? É uma história até interessante. Isso aí aconteceu. Eu estava jogando futebol, quando terminou o jogo, tal, no BNB Clube, o cidadão cismou que era o Caetano Veloso. Aí ele pegou o violão, se vestiu como o Caetano Veloso, ele parecia realmente o Caetano Veloso e ele incorporou. E ele arranjou a namorada que se apaixonou pelo Caetano Veloso que ele representava, né? Aí pronto, eu fiquei impressionado com o cara, e falei, rapaz, não estou acreditando. E ele falava comigo com sotaque, como se eu fosse Gilberto Gil e ela fosse a Bethânia, falando, entendeu? Então essas coisas eu vou pegando e vou guardando. Aí anos depois eu boto no papel, né? Fica voando ali o mote que a gente chama, né? E às vezes eu quero mandar os recados, assim, uma vez eu estava com raiva de um cara, né? Eu vou botar, ele vai ver um personagem aqui na crônica aqui, porque até o nome dele, só para gente saber que era ele. E assim a gente vai fazendo, vai usando isso, aí você puxa, né? E a história dela, rapidinho, para fechar, né? Se a tristeza, ela falou uma coisa interessante, que a tristeza tende a gente a escrever, eu também sou assim. Quando eu estou triste, eu vou para o computador, e aí, às vezes eu estou com um problema, né? E aí, eu começo a trabalhar num texto, quando eles passaram 2, 3, 4 horas, e aí o problema já está. Aí eu volto para aquele problema, fujo um pouco, aí o pessoal pensa que eu estou trabalhando, não, estou fazendo petição, na verdade estou escrevendo, não tem nada a ver. Mas é a minha terapia, né? Então eu acredito também que a escrita é algo absolutamente terapêutico, tá? E assim, o Vinícius de Moraes, inclusive, já dizia que a tristeza para ele é uma inspiração, né? Ele dizia isso em várias entrevistas, e eu acredito que sim. Seria bom se a gente não precisava sofrer tanto, né? Mas assim, é que eu digo, aí faz parte do processo. Então a escrita, você está ali com o seu computador, escrevendo ali, para mim também funciona muito como terapia. Só um pequeno detalhe que eu esqueci da questão de como eu aprendi a ler. Teve uma passagem muito interessante na minha vida. Uma professora que eu tive, italiana. O meu pai trabalhava no Moinho do Jorge Macedo, ele é operário, lá em Fortaleza, no Mocuripe. E veio uma professora da Itália para aprender português. E ela aprendeu o português e começou a ensinar aos filhos dos operários desse Moinho do Jorge Macedo, da família Macedo, lá de Fortaleza. E eu fui uma das alunas dessa professora, por um ano. Essa professora, como ela estava aprendendo português, ela queria ficar muito boa para voltar para a Itália, para ensinar. Ela era muito dedicada no português, nas palavras. Ela levava muito livro. Foi quando eu fui conhecer livros, em primeira série. Eu tinha 7 anos, levava livros para a sala, e ela contava as histórias, e ela emprestava para a gente levar para casa. E até esse contato com o livro, eu fiquei tão apaixonada, que aí pronto, fiquei fissurada por livros. Hoje eu tenho na minha casa uma estante com mais de 300 livros, que eu vou até fazer depois uma doação para a UES, porque eu tenho muito livro de Jorge Amado, eu tenho uma coleção, muitos livros de literatura brasileira, tenho o Adolfo Caminha completo, tenho muitos livros, e eu não quero assim, ir embora e deixar, porque às vezes a família da gente não dá aquela importância que a gente tem. E a gente deixando numa entidade, com certeza será muito bem cuidado. Então eu vou tirar, porque eu tenho livros, tenho um Jorge Amado, daquela coleção ainda da capa vermelha da moça. Eu gosto de Clarice Lispector, eu gosto de muitos autores. E na minha história, né, meu filho já está com 46 anos, né, ele está um pouquinho abatido, tudo de casa, no tratamento, mas nós tivemos muitos momentos bons. Ele chegou a ter uma namorada, ele juntou-se com essa namorada, ele tem 2 filhas, uma já está com 16 anos, outra com 14 anos. A gente gosta muito de música, ele é tecladista, exímio tecladista, ele fez direito, esse aqui foi o professor dele, ele parou no novo período de direito, porque a doença teve uma crise, ele não pôde terminar, fez até o novo período de direito, inteligentíssimo, e ele com o teclado, gostava de música, aprendeu música, e eu cantava para ele tocar, ele aprendeu a tocar e eu cantava, e nessa brincadeirinha ele formou um grupo de forró.
Eu não fui a cantora de forró dele, mas eu cantava os forró em casa, ele treinava no teclado, e quando ele saía, ele tinha uma cantora que acompanhava. Uma moça, às vezes era um rapaz, mas eu não acompanhava não. Mas ele passou uns 3 ou 4 anos indo fazer música ao vivo. Ele realizou um sonho que ele queria, uma banda de forró. Aí, quer dizer, tem também uma história assim, nessa situação, que assim, não foi só, a vida foi só tristeza, teve momentos muito bons, que a gente agradece muito a Deus. Tem as filhas dele, que são as minhas netas, que foi de 3 filhos, foi o único que me deu netas até agora, e a gente tem, e assim a gente vai, nesse livro tem um poema que eu fiz para minhas netas, a gente vai vivendo, como eu digo assim, a vida é feita de momentos altos, momentos baixos, e a gente tem que ter um canal para a gente saber como sair daquela situação. E não nada melhor do que a leitura, nada melhor do que a escrita. Normalmente quem gosta de ler, muitas vezes gosta de música, e a gente aliando a música com a escrita, e nessas alturas eu também aprendi um pouco de teclado, aprendi um pouco de violão, porque a gente tem que, na hora que a cabeça está muito pesada, a gente precisa ter um canal para poder a gente esquecer um pouco disso aí. É escrevendo, corre para um lado, faz uma coisa, faz outra, mas tudo é na arte. A arte é uma coisa belíssima, belíssima para o ser humano. O livro, a literatura, é uma coisa que segura as nossas fases difíceis. As fases difíceis a gente corre para a arte. É uma saída muito boa. Só para retomar algo que vinha sendo dito, né, pelo Lúcio Telmo, e que está muito em diálogo com propostas do grupo, esses gêneros que às vezes são mal vistos, né, dentro de uma perspectiva canônica de literatura, como por exemplo a HQ, para nem falar da crônica, mas assim, a HQ, a própria música enquanto gênero artístico, as letras de música, e aí a gente entra na crônica enquanto um gênero menor dentro da literatura. Tudo isso precisa ser revisto, né? Essas hierarquias, elas não fazem sentido, elas trabalham em prol de uma visão elitista da literatura que não precisa ser mantida por nós, e a meu ver não deve ser mantida por nós, porque justamente a expressão humana ela é maior do que isso. Como os testemunhos que a gente tem ouvido aqui hoje, a literatura que é capaz de tocar é a que é a verdadeira literatura. A literatura que está lá no alto do pedestal e que não chega às pessoas, ela não faz sentido, né? Só um detalhe interessante, se você observar, agora saiu o resultado do Jabuti, né? O Jabuti hoje é um concurso muito amplo, né? Tem ônibus e tal, tem carro, mas muitos só tem poesia e ficção, ficção ou ensaios, ou texto científico, ou romance, não tem, a crônica não tem, né? Mas aí, você falou da HQ, das histórias de quadrinhos, também a crônica, hoje, estou começando a resgatar os grandes cronistas do início do século XX, mas assim, também tem, você pode observar, nos grandes, eu fico às vezes observando, tem que mandar umas crônicas, mas não tem o mesmo peso assim, e é um preconceito. É um preconceito literário, né? E assim, quanto mais, da minha ótica, eu sei que nós estamos falando na academia, mas em 2 academias, né? Mas assim, quando a gente torna a literatura inacessível, né? A gente não abre para as pessoas, né? Até mesmo o direito, que tem uma linguagem muito rebuscada e muito técnica, hoje mesmo já existem resoluções, decisões do CNJ que tornar essas decisões mais palatáveis ao leitor que não seja, mais compreensível àquele leitor que não seja da área. Então, aquela literatura, eu concordo plenamente, a literatura tem que ser aquela que te toca, né? Então, assim, e às vezes as pessoas têm um preconceito. Não, existiu muito com o Jorge Amado que nós citamos aqui. Tinha muito isso no passado com o Jorge Amado, hoje melhorou um pouco. Mas, assim, eu concordo plenamente, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar a literatura do pedestal e trazer para essa juventude. E aí, a sua vida para cá, junto com a UES, né, que resgatar esses jovens, resgatar esses escritores, e também a academia, tem esse papel, a Academia de Letras, no sentido de manter essa chama sempre acesa, de atrair gente. Quer dizer, se sai aqui sai hoje desse teatro, sai uma pessoa e diz, eu quero procurar ler mais, então a gente tem nosso papel. Pronto, exatamente. Porque hoje em dia está tudo muito... eu também entro nessa, e fica preso naquele celular, o Instagram fica rindo de memes e tal, e quando vê se passavam 2, 3 horas, a gente não lê uma página do livro, não tem mais paciência para ler, e acha que está obsoleto, né?
E também tem outro detalhe, às vezes acontece isso, o próprio leitor, não é só com o escritor, o leitor às vezes o leitor também ressaca literária, às vezes acontece comigo, eu não quero ler nada, tá? Acontece. Eu não quero ler nada, às vezes acontece, tem época que eu estou lendo um atrás do outro. Mas quando está de ressaca literária é bom porque quer dizer que leu muito antes. O mais comum é uma pré-fadiga, antes de começar o estudo. O grande desafio, só para passar por programa, não também abrir, o grande desafio que eu vejo, porque eu tenho também filhos adolescentes, né, é você fazer com que ela pegue esse livro, né? Mas eu tenho uma técnica que eu aprendi que eu acho muito importante. Eu chego com o livro desse jeito aqui e boto na cabeceira. Pronto. E aí deixo lá na cabeceira, ela fica olhando, né? Beleza. Aí um dia eu chego, pego o outro, boto ali na mesa dela, né? Na mesa. Aí às vezes vão falar comigo, eu estou lendo, né? Aí eu falei, aí olha aqui, aí vamos ver aqui que legal, aí vou mostrando. Quando eu vejo, as donadas lá já estão lendo o livro, né? Quando eu vejo o meu livro, que estava no meu estante, que eu não sei cadê, quando eu vejo que está no estante do quarto dela, junto com a coleção de Harry Potter, junto com os livros que ela leu no colégio. Então, isso é uma técnica que eu aprendi, porque a gente está vivendo um momento difícil, né? Porque se esqueceu muito do livro. Hoje, eu nessa mesmo, você fica olhando para aquele negócio o dia inteiro, né? E a mesma notícia, às vezes, é só publicidade, e você não se toca e esquece do principal. É difícil. E aí, o trabalho que eu faço é vamos discutir aqui. E tem só uma coisa, antes de passar também, se eu puxei a linha para falar, tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que poder propor já fazer aqui, é no clube do livro, sabe? Eu vejo em Fortaleza, por exemplo, na livraria Leitura, lá do meu parceiro, tem o hábito do livro. Na pandemia, que estão ficando forçados, permanecer em casa para sair, um boom de clubes do livro, né? Das pessoas trocando ideias, isso é fundamental, porque às vezes eu sinto isso também. Você lê um livro, não tem com quem conversar, né? Tem que ler. Então aí você tem uma pessoa que está lendo o mesmo livro e a gente vai discutir. As pessoas que eu mais discuto é o de Deus e o Telinho, né? Está lendo um livro e tal. Então o clube do livro eu acho fundamental, é uma coisa que surgiu nos últimos anos, não tinha tanta frequência, e hoje está aí. Você até no YouTube você faz, às vezes é muito mais interessante, né? Então eu acho isso uma coisa fantástica para tentar recuperar isso aqui. Claro, ótima ideia. A gente conversou já sobre isso com os próprios estudantes, a gente chegou a propor grupos de leitura aqui no Aracati. Uma questão prática que surge frequentemente é o horário. Porque se a gente faz no horário da tarde, muitas escolas estão com horário integral, né? E aí os estudantes não podem participar. Se faz à noite, alegam que também é perigoso sair à noite, o pessoal chega do trabalho. A gente já tentou fazer, às vezes, final de semana, sábado, e o pessoal fala, não, final de semana é para descansar. Então, assim, a gente precisa pensar num horário bom para isso, mas eu faço coro a essa ideia do Clube do Livro, seja para ler presencialmente, seja para ler em casa e discutir com os demais em grupo, porque, de fato, é assim que a gente aprende a fazer literatura, discutindo literatura, pensando sobre literatura, e a ideia de trazer esse tipo de debate para os estudantes é justamente mostrar que, para começar a fazer literatura, para publicar um livro, você tem que começar a escrever. Não tem outro meio. É começando a escrever textos, às vezes simples, às vezes boçais, mas pouco a pouco a gente vai rebuscando, porque se trata de uma técnica. E a técnica a gente burila com a prática mesmo. E é pensando nisso que eu coloco a próxima pergunta, a gente já está caminhando aí mais ou menos, né, para o final dessa conversa, no que diz respeito aos gêneros praticados por cada um, né, dos autores aqui presentes. Eles já aludiram a isso, mais ou menos, quando responderam as perguntas anteriores, mas eu faço essa pergunta por quê? Porque no nosso trabalho de repertoriar a literatura produzida na Aracati, a gente percebeu que o veio mais forte é o veio memorialístico. A gente tem muitas obras memorialistas. O exemplo maior, sem dúvida, é o próprio Anterinho, que está aqui, mas a gente tem muitos outros que contribuíram com obras dessa natureza, que é o resgate da memória, uma tentativa de voltar para os tempos do passado, lembrar como era antes, e esse é um veio forte, em geral, em prosa não ficcional, então uma prosa sequer não ficção. Mas a gente tem exemplos também de romance histórico, né? O Valdir, por exemplo, o Dr. Valdir tem romances históricos. A gente tem crônicas aqui com o Zutelma, a gente tem o romance puro e simples com Agamenon Viana, a gente tem a poesia com a Nelly Félix,
A gente fez também um lançamento aqui, Pedro, como é o nome da poeta, cuja obra a gente lançou aqui? Isso, a Larissa Monteiro também tem verso. Então, diferentes gêneros podem ser reivindicados. O Dineu Salles também escreve poemas, né, uma tradição mais de cordel, de poesia popular. Diferentes gêneros podem ser reivindicados dentro desse contexto com diferentes propósitos, com diferentes objetivos. Eu queria ouvir um pouco cada um dos autores aqui, inclusive se quiserem ler um trecho da obra, podem ficar à vontade para exemplificar qual a relação com o gênero escolhido, por que escolheu esse gênero, qual o seu interesse nele. Fiquem à vontade, Agamenon. Bom, eu gostaria de dizer que eu escrevo um pouco poesia, fiz até um cordel chamado Cordel das Filosofias. Eu pratico música, né? Antes de literatura, eu sou músico, desde os 13 anos que eu me abracei com o violão, e estive lá pelo Rio de Janeiro e estudei muito música, e até hoje sou amante da música. A literatura mesmo, a parte de leitura, como eu falei, começou pesada aos 17 anos, e depois eu li livro de autoajuda, eu li tudo quanto era livro que encontrava nos sebos das livrarias do Rio de Janeiro, principalmente ali na Rua da Carioca, que eu frequentava muito aquela área, ia para os cinemas, ia para os shows, passava naqueles sebos que eram muito ricos nos anos 80 ali. Bom, estilo, prosa, eu me considero um prosador, eu me considero um romancista, porque eu tenho consciência de que tenho fôlego para começar uma história e sustentar 140, 150, 250 páginas, 300 páginas, como foi o caso de Samuel Itaimbar. Não sei se isso é um privilégio, mas eu considero isso um jogo de paciência, inclusive, que eu vim descobrir depois que muita gente que me ouvia conversar parecia não ter paciência de me ouvir. Porque o meu diálogo era isso aqui, de repente eu entrava por uma linha aqui, o diálogo, e ia lá em Majorlândia e voltava, entendeu? E depois pegava o assunto de novo, e por aí vai. E depois, às vezes até eu não perdia, né? Bom, agora, quanto a essa questão de descobrir exatamente porque, olha só, até os 45 anos de idade eu não escrevia praticamente nada, a não ser coisa do trabalho, ou alguma letra de música inocente que eu fazia. Quando eu saí da Marinha, quando eu fui para a reserva da Marinha, aos 45 anos de idade, ainda fiquei 10 anos de molho, repensando em agendas, colocando coisas em folhas assim, descartáveis assim e tal. Até que eu disse, sabe por que eu não crio vergonha na minha cara e não começo a escrever logo um livro, uma coisa séria, uma coisa para... Porque eu achava também, porque tem gente, quando se trata de música, tem gente que tem receio de cantar, tem medo de cantar por achar que não tem uma voz bonita. Tem gente que não tem coragem de pegar um instrumento para tocar por achar que vai errar uma nota e alguém pode vaiar. Não, no campo das artes, eu acho que tem sempre esses receios. Eu passei a perder o medo desde os 13 anos de idade, com a apresentação. Então, se eu li todo tipo de gênero, inclusive as religiões, né? Banda, candomblé, tudo aquilo, lá no Rio de Janeiro é muito forte isso. E aí, a parte também de história da humanidade. Quando eu entrei num autor como foi o caso do José Cândido de Carvalho, que escreveu O Coronel do Lobisomem, me identifiquei demais com aquela literatura. Quando eu li O Boca do Inferno, o Gregório de Matos Guerra, que é barroco, né? Eu até anotei aqui para mostrar as correntes literárias. O Erasmo de Roterdão, por exemplo, é humanismo, né? A corrente dele. O classicismo é Cervantes, como eu falei. O barroco, Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra, que também me identifico muito. Agora, a minha linguagem, a minha escrita, ela é simples, eu considero a corrente do arcadismo. Agora, o realismo de Eça de Queiroz também me prendeu muito, e o naturalismo do meu conterrâneo aqui, Adolfo Caminha. Certo? Quando eu respondi Jorge Amado para você lá no dia da inauguração, é porque eu ultimamente, mais Jorge Amado, o que me levou realmente a escrever o primeiro livro foi A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água.
Foi assim quem deu o meu primeiro chute. Sai, vai lá, voa, faz alguma coisa aí, sabe? Porque aquele livro, inclusive tem um prefácio do Vinícius de Moraes, né? Ele compara o prazer daquela leitura com o prazer da cama e o prazer da mesa. Então, algo que ele leu, que ele, na época, era jornalista, né, o Vinícius. Eu achei aquilo fantástico. Fantástico aquela literatura do Jorge, já tinha ouvido falar. Aí passei a ler o Jorge Amado, para conhecer melhor o que ele está. E achei fantástico a maneira como ele abordou a Bahia, como ele descreve a Bahia, como ele fala bem da comida, dos malandros, das mulatas, do samba, do jogo, aqueles romances primeiros dele tinham muito a ver com o segmento político que ele adotara naquela época. Mas, vamos em frente aqui. Vou passar só mais a algo aqui interessante, que nesse meio do Jorge Amado, quando eu falei que os meus dois extremos são o Cervantes e o Gabriel Garcia Marques, no meio disso aí tudo vem a Raquel de Queiroz, no meio dos brasileiros, né? O José Lins do Rego, o alagoano lá, rapaz, qual é o nome? Graciliano Ramos, e também o Jorge Amado, certo? Que eu acabei de dizer aqui. Eu falei da Raquel, do José Lins, do Graciliano. Então, esse pessoal foi o pessoal de 30, né? Porque a geração de 45 veio até 80, pelo que eu estudei aqui. Eu nasci em 71. Então, veja bem, a minha obra aqui, eu não sei onde é que eu me enquadro de corrente literária. Porque depois eu fui vendo que eu tenho tanto o lado satírico, o lado ácido do Gregório de Matos Guerra, quanto eu tenho assim o lado brincalhão do Jorge Amado, aquela coisa. E tem um lado também do Coronel Lobisomem, que é o Zé Cândido Carvalho. Então, aqui na minha obra, eu fui vendo, pelo menos uns 3 romances são em primeira pessoa e a maioria em terceira pessoa. Se é possível falar já um pouco agora dessa minha literatura, porque eu me preocupo muito com o tempo, né? Eu não quero passar de 10 minutos, de repente, falando. Mas já deu um bom panorama, né? Do tipo de influência, né? Você reconhece na sua obra que é romanesca, que é ficcional, portanto. Sim. Mas, por mim, está tranquilo. Está tranquilo. Então, depois eu volto a falar, mas citar um pouco das obras, porque eu não tenho que eles dois falarem mais do que eu, certo? Claro. Fica à vontade, Agamenon. Eu já falei, né, que eu escrevo poesias, apesar de agora ter lançado o livro, a minha autobiografia, mas minha autobiografia é mais relacionada à educação. O meu desempenho aqui de 30 anos no Aracati, nas escolas, também tive uma participação de 2 anos na faculdade, na FVJ, mas mais que agora nas escolas, no Instituto São José, no Barão, no Beni Carvalho e no antigo Liceu, que foi o primeiro núcleo gestor, coordenador pedagógico lá do Liceu. Foi uma fase muito interessante na minha vida, foi muito importante. Então, como professora, eu tenho muitos alunos, é muito gratificante quando a gente chega nos locais, o aluno olha para você, você não foi minha professora, a senhora era exigente, mas eu gostava da senhora. Eu fico feliz, mesmo me chamando de exigente, porque eu sabia que eu estava com aqueles alunos na mão, eu tinha uma preocupação com meus alunos como se fossem meus filhos. Eu queria que eles aprendessem. Eu não queria que terminasse o ano, passasse o ano. Eu queria que eles demonstrassem aprendizagem. Sempre foi essa minha preocupação, para que ficasse. E eu fazia tanta coisa, como eu comentei com a menina, eu fazia minhas aulas, eu fazia teatro, eu fazia tanta coisa para poder eles aprenderem, para poder... Quando eu fiz também letras em português, e eu dava literatura, aí eu fiz uns trabalhos, umas apresentações sobre os livros, que depois elas ficaram assim tão gratificadas. Dona Nelia não gostava de ler, mas depois desse trabalho a senhora me estimulou, que agora eu passei a gostar de ler. Eu tinha abuso de olhar para o livro, mas agora eu fiquei curiosa. Então é muito gratificante isso. Então, só para falar sobre a poesia, minha poesia, meus poemas, eles não têm assim um fundo poemas assim de amor, aquela coisa muito melosa, não. No meu primeiro livro tem uma parte que são assim, tipo crônicas, fatos ocorridos no Brasil, que chocam, que ficam até para a história.
Mas também tem assuntos assim, filosóficos, que você para pensar na vida. O que eu estou fazendo na vida? Quem sou eu? Como é o meu comportamento? Como é que está a humanidade? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso melhorar para esse mundo ser um pouquinho melhor? Então aqui eu tenho um poema que, na realidade, qual é a função do escritor? Para quem um dia se dedicar a ser escritor. Diz mais ou menos assim: escritor, és alguém que embriaga, com palavras descortinas, o furor que vai na alma, escrever te alucina. São verdades ou ilusão, sempre estás a demonstrar. Carícias saem pela mão, no frenesi a atacar. Anseios e sentimentos colocados no papel, a alma como lamento, ora mel e ora fel. E assim vais tu criando rimas, versos ou proseado, o coração deleitando, nas letras vai embalado. São estrelas incandescentes, que muitas vezes apagadas, piscam conscientes de suas luzes ofuscadas. Então, isso é o papel de um escritor, que daqui vai sair muitos escritores. Obrigado, Nelly. Uma salva de palmas aí para a leitura do poema. Eu pedi, né, que os estudantes aqui presentes, eles depois fizessem um comentário que pudesse ser com base, né, na conversa de modo geral, ou que escolhessem um aspecto específico para elaborar. E, sem dúvidas, são muitas as questões possíveis, né? Eu espero que, apesar de alguém a princípio ter falado, nossa, mas como é que eu vou fazer isso? Agora, à medida em que a conversa está acontecendo, esteja ficando claro que, assim, existem diferentes aspectos da produção literária, da relação do escritor com a sua literatura, o seu passado, que podem nos ajudar a refletir sobre nós mesmos. E o propósito dessa conversa aqui hoje com a universidade é justamente mostrar que produzir literatura não é para poucos. Produzir literatura é para todos, sobretudo no ambiente acadêmico. Eu quero incentivar que vocês escrevam, que vocês sintam liberdade para se expressar. E ouvir esses testemunhos todos tem sido muito inspirador, eu espero, para isso, né? Então eu passo a palavra aí ao Lúcio para também... Pedir para passar para o presidente, né? Para igualar o tempo, né? Não, eu acho que as minhas experiências eu falei bastante, né? Assim, realmente eu tenho trabalhado muito com a crônica, pela encomenda da revista, mas eu também já escrevi algumas biografias. E tenho trabalhado também numa obra de fôlego maior, né? Também um pouco de autoficção. E assim, eu achei interessante também, me lembrei, uns livros, né, que de alguma forma marcaram, né? Eu sou muito ligado à literatura brasileira, de fato, mas eu acho que o livro mais, como se usa um termo muito, de modo hoje impactante para mim, foi o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu já li adulto, me lembro, e fiquei muitos dias achando que tinha cometido um crime, né? Então foi muito, muito forte. O outro velho no mato, li isso um dia, e achei belíssimo aquela coisa do homem. O homem não pode ser derrotado, pode ser destruído, mas não pode ser derrotado. Aquela luta do velho com o peixe, né? Peixe, esqueci até o nome do peixe, marlim, né? E também o primeiro livro que eu acho que foi a transição da minha adolescência para a literatura realmente adulta foi eu achei belíssimo e fiz a mesma indicação para minhas filhas e elas repetiram esse trajeto, que é Olhar e os Lírios do Campo. Eu acho lindo aquele livro. E aí eu acho que foi a transição. Então, foi 3 das maiores, além desses outros que eu já citei, né? Então, enfim, e para os estudantes eu digo, leiam, vão lendo, vão buscando. Se não gostou de um, vá atrás de outro. E a questão da biblioteca também é muito, muito importante. Quem estiver em Fortaleza, não deixe jamais de conhecer a Biblioteca Estadual, que fica ali no Dragão do Mar. É um lugar maravilhoso, assim, sabe? E aberto aos estudantes. Você tem acesso, você pode pegar alguém e levar para casa. Você tem as obras raras. Então, eu frequentei muito aquilo ali. Foi parte da minha formação, assim como no Centro Cultural do Nordeste, que hoje eu acho que está um pouco mais, já foi mais forte, que a gente já está conversando antes. Então, vão buscando, né? Vai buscando, vai procurando a sua turma, vai buscando as pessoas que você gosta, os escritores que você gosta, enfim, vai vivenciando outros ambientes. Eu acho que os estudantes eu tenho para falar dentro da minha experiência, pessoal. E agora, aí, para o meu presidente aí, que... Isso dito pelo Lúcio é muito importante, viu, pessoal? Às vezes a gente tem a impressão de que certos livros todo mundo deve gostar, mas, na verdade, existem os livros próprios para cada leitor.
E quando a gente escreve um livro, se ele a princípio não encontra o seu leitor, isso não quer dizer que ele é necessariamente um mau livro, um livro que não vai ser lido nunca. Quer dizer simplesmente que ele não encontrou o seu leitor ainda. E o nosso papel, me parece, enquanto leitores, é frequentar esses espaços, por exemplo, a Biblioteca Estadual do Ceará, quando possível, né, a BES, a gente pretende fazer aí uma excursão para lá, para fazer Tem a própria Biblioteca Monsenhor, Bruno, tem já um acervo inicial ali interessante, porque é frequentar a biblioteca, nos expondo a diferentes autores, diferentes obras, que eventualmente a gente vai encontrar aquela voz, aquela obra que ressoe conosco e que, de certa forma, nos inspire a continuar escrevendo, a continuar nos expressando de uma forma diferente. Então, o ler tem muito a ver com isso, com encontrar espaços de ressonância, espaços de conforto. Então, é sensacional esse depoimento do Lúcio Thelma. Eu retorno a palavra ao Agamenon para que ele fale um pouco dos seus livros. São, né, mais de 10 escritos. Eu destaco que o Samuel em Itaimbá, que também é de temática regional, se passa, né, nessa cidade de Itaimbá, que é uma certa releitura de Itaiçaba, né? Itaiçaba. A gente tem ali o jogo do duplo, que é muito interessante, né? Quase a ideia de que alguém que morreu pode voltar, né? Só que esse pode voltar é o próprio protagonista, então ele sabe que na verdade é ele mesmo, ele não é o outro. Mas o jogo do duplo funciona o tempo inteiro ali, guiando digamos, o suspense da ação, que é de fato de muito fôlego, muito bem construído. Um livro que eu adorei ler, tem passagens antológicas mesmo. Agamenon. Muito obrigado. Eu acho que só tive uns 3 leitores até hoje. O primeiro foi o Dr. Fernando, que é também acadêmico, e mais alguém da academia também já deve ter lido, já comentou comigo, o Zé Maria, por exemplo, que não está aqui. Então eu diria que, na verdade, Rafael, senhoras e senhores presentes aqui, eu retrato nos meus livros algo regional e algo também dentro de um espaço de tempo que eu vivi. Isso não é memória. Em parte é memória, porque, por exemplo, o canto da Acauã, meu avô chamava Coan. É uma ave. E eu cansava de ir nas minhas férias e ouvia a Acauã cantar ao final da tarde, um canto triste. Lá no sul, no córrego, aquilo ecoava, né? Então, pai, era triste demais ouvir aquilo. Aquilo evoca algo como a Suidara, né? Como a Rasga-Mortalha. Então, no sertão tem uma porção de expressões do mato, né? A caipora, que contava uma história, por exemplo, do caçador que vai para o mato. Eu conversei com alguém que foi para o mato, caçador, e que não levou o fumo, e de repente o cachorro levava a cipuada no mato e ele dizia que aquilo ali tinha sido a caipora. Eu conversei com gente lá no interior das Cajazeiras, onde as pedrinhas, os pedaços de pedra que ficavam fora da casa, pedaços de brita, de pedra, voavam para dentro da casa como se fosse alguém que estivesse jogando aquilo. Mas não tinha ninguém jogando essas pedras lá. Então, há uma porção de coisas sobrenaturais que são contadas. Por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, ele vai contar algo que o cara que foi morto com a lança, ele vai aparecer lá pro assassino, né? E ele vai ver aquilo e vai saber que aquele camarada dele morreu, ele está ali. E a América é retratada dessa forma, e os nossos avós, as pessoas, tias. Tem uma tia que falava de botija, todo mundo sabe dessas histórias de botija, de lobisomem, e por aí vai. Casos sobrenaturais que são contados no sertão. Eu coloquei, na verdade, nos meus romances, as personagens que são analógicos, vamos dizer, são da época, por exemplo, a época do rádio, 1977, a televisão ainda não era tão frequente, alguns só tinham televisão em preto e branco. Deixa eu dizer mais. A carroça, o carro de boi, a carroça, o tropeiro,
que levava a aguardente daqui do Aracati lá para a região do Limoeiro do Norte, meu avô era um personagem desse. Então, é o chamado Homocreve. Então, essas figuras estão nos meus romances. Por exemplo, deixa eu ler aqui só mais um pouquinho aqui. O pescador do barco, a vela, que é o bote, a jangada, está presente. O marceneiro, o agrimensor está presente aí em Samuel Membá. O lavrador, o tropeiro, fanáticos errantes, pessoas que andam pela estrada e você não sabe para onde é que aquele camarada vai. E o que é que se passa na cabeça daquele cara. Então, esse tipo de figura eu torno personagem dos meus livros. Místicos, curadores, pessoas que curam, que fazem reza para curar uma criança. O avô da Valmira, por exemplo, ali em Aquarona, ele é benzador ou curador. E aí alguém pegava um galho, uma senhora, e ali vai fazendo aquela oração e tal. E daí a pouco o galho está murcho, que eu já duvidei até uma vez uma curandeira, ela disse, olha, você não duvida não. Olha aqui o galho, como é que ficou depois. Então vejam bem, deixa eu dizer mais aqui. Eu não tenho porque é bom saber que está anotado, né? Eu vou lendo. Rabequeiros. Foi feito no Ceará um registro de mais de 200 rabequeiros por um historiador. E eu adoro esse tipo de som. E tem um mistério, como tem sobre violeiros. O cara colocar um maracá, uma cascavel dentro de uma viola tem um significado, aquele guiso, né? Violonistas nem se fala, né? Farristas, gente que só vive para beber e para fumar e para falar mal e observar a sociedade, como é o caso do Zoroastro Pimenta aí, que tem nas praças jogando dama, olhando para as pernas das mulheres, falando maldade. Putas, é o que mais tem nesses romances, são mulheres da vida. Carroceiros, lenhadores, o cara que vende lenha, o cara que vai vender lenha. Antigamente aqui no Aracati, em 70, as pessoas compravam água na porta do carroceiro. A figura do carroceiro trazia água para entregar. Trazia carvão para vender, lenha para vender. Certo? Depois que pintou os fogões a gás, né, Dali? Acabou com isso aí. Água encanada e tal. Deixa eu ver mais. Aí eu comparo, por exemplo, num dos romances, o ciclista contra... O ciclista é o velho, é o pai. E o filho é o motoqueiro. O cara que vende moto e tal. E até uma disputazinha nos dois, no fim, com relação a uma mulher, né? Uma senhora que veio para cá e tal, fundou uma barraca lá na região do Beira-Rio. Viciados em jogos. O cara que é viciado em apostar em jogo de bicho, em baralho, em loteria. Então, tá cheio de meus livros, tá cheio dessas coisas. Irônicos, pessoas que falam mal, pessoas debochadas, maldosos e alcoólatras, como eu falei. Então, se eu for dizer, por exemplo, em alguns... Agora, é necessário que alguém tenha coragem de encarar um livro desse. Certo? Que vá... Apelidos tem alguns tem também. Porque o importante é começar. Por exemplo, um dos romances que eu cito Aracati, como Aracati, é o Dilema de Malena. Eu conheci uma pianista no Rio de Janeiro, que ela me contou a história, ela é cearense, me contou a história dela. E a história dela eu achei interessante adaptar para uma personagem aracatiense. Por quê? Se eu for falar só sobre um livro, é 2 horas para mim, no mínimo, viu? Mas eu vou parar já. São 8h40, né? 8h37. Você falou que vai até às 21 horas? Então, eu vou parar já. Você pode comentar sobre o livro? Eu só deixo aí, já mais ou menos assinado, o microfone aberto, caso alguém presente queira colocar alguma pergunta, fazer algum comentário. Já podem ir pensando que assim que o Agamenon terminar aí o Dilema de Malena, a gente abre o microfone e caminha para o final, que vai ser justamente uma apresentação de violão do próprio Agamenon. Certo. Então, por exemplo, aqui tem 10 romances, eu vou falar apenas de um, não vou citar os 10. Deixa eu pegar, deixa eu ver nessa parte. Porque é o seguinte, quando eu pensei em escrever esse livro, eu me lembrei da história que ela me contou. E a história é parecida. Eu quis adaptar 2 grandes personagens aracatienses, que foi o Jacques Klein e também o Dragão do Mar. Como é que eu ia fazer isso? E a produção de cachaça no Aracati. É o único livro que eu falo em Aracati, é Dilema de Malena. Os outros livros, a cidade de Aracati é chamada de Porto dos Barcos, né? E o mais recente é chamada de Marau, a cidade de Marau.
Marau, engraçado, né? Porque tem o terral e tem o maral, são dois ventos. O terral é o vento que vai da terra para o mar, e o maral é o que vem do mar para a terra. E Aracati tem esse vento famoso, né? O vento do Aracati é a terra dos bons ventos e tal. Estou falando isso em primeira mão, não comentei isso com ninguém até agora, só hoje. É o Carroceiro da Água, esse último livro que está na relação, estava na relação que eu te mandei. Bom, vamos lá, o Dilema de Malena, acho que em 5 minutos dá para eu ler isso aqui. Esse pequeno romance é dedicado a todos os amantes de aventuras, de descobertas, dos tesouros soterrados, mundo afora, mas principalmente aos aracatienses do futuro, como forma de preservação da memória. Nele tentei pintar com naturalidade as lembranças e feitos de dois célebres conterrâneos meus, Jacques Klein e Francisco José do Nascimento. Este, um almirante negro, um homem do povo, que devido à sua atuação em seu tempo foi aclamado pela história como baluarte abolicionista. Aquele, um pianista internacional de ouvido absoluto, que devido à sua sensibilidade musical se destacou artisticamente em sua época, ligando por laços fictícios do século XIX e XX, trago até o presente personagens ligados a estes dois grandes aracatienses. Como cenário de época, revivi de forma simples a produção salineira. Aracati foi o maior produtor de sal do Brasil um dia, da terra dos bons ventos, e enfatizei um pouco mais a produção de cachaça da região do Cumbe. Vou entrar agora numa das páginas do romance para que vocês sintam a atmosfera. Ela se lembrava bem de 1982, quando estava com seus 23 anos e estourou a Guerra das Malvinas. Não esquecia disso porque tinha sido no mês de agosto daquele ano que ela tinha concluído o curso de pianista pelo Conservatório Jardim Guanabara. Já havia concluído a licenciatura em música e estava lecionando no colégio desde 1980, quando chegaram ali na ilha para morar. Essa ilha é a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A responsável por sua mudança do Ceará para terras cariocas tinha sido sua mãe, por ter realizado com pessoas bem-sucedidas que largaram a província, como ela chamava o Ceará, e vieram morar e trabalhar na capital cultural do país. Regina, sua mãe, viera para sua formatura no Rio, e Malena, com seus 20 e poucos anos, via no rosto sofrido de sua genitora uma réstia de satisfação e orgulho por ela. Sua mãe lhe queria muito bem, e a jovem sabia também que era muito querida por seu pai. Mas o que fazer? Aqueles dois tinham vivido vertiginosas crises e sobrevivido a violentas intempéries causadas por eles mesmos em seus duros tempos. Se bem que seu pai, Rodolfo Vatti, fosse aquele que tanto matava quanto curava. Infelizmente, ele não pudera vir para sua formatura devido ao problema com Sansão. Sansão é o irmão dela, que estava hospitalizado por ter se envolvido numa briga durante uma bebedeira. A vinda de sua mãe para sua formatura talvez fosse artifício do destino. No Rio, naquele ano, mãe e filha, devido aos seus envolvimentos profissionais e artísticos, foram assistir em setembro no Teatro Municipal ao que seria a última apresentação do pianista Jacques Klein com a Orquestra de Câmara de Moscou. Aquele conterrâneo, ídolo de sua mãe, orgulho do Aracati e do Brasil, era agora contemplado por pelo menos duas conterrâneas suas e do mesmo ofício, duas pianistas de mão cheia. Sua mãe lhe relembrara um episódio de sua professora, sua primeira professora de piano em Fortaleza. Esta lhe dissera certa vez que gostaria muito de vê-la um dia no recital a executar com Jacques Klein uma peça a 4 mãos. Aquilo nunca chegou a acontecer, pois ele viera muito moço para o Rio e seguiu carreira internacional, enquanto ela ficara na província. Depois casara-se, e Jacques Klein já era senhor do mundo, se encontrava na Europa, na América do Norte, em concertos e grandes recitais. Essa parte que eu cito, que as duas personagens foram assistir à última apresentação do Jacques Klein no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1982, é uma criação, é uma ficção.
Mas eu estava no Rio de Janeiro em 1982, poderia ter ido assistir essa apresentação, mas eu simplesmente ignorava, eu simplesmente não sabia que o aracatiense Jacques Klein era diretor da Casa Cecília Meirelles na época e estava lá. Então eu aproveitei o embalo para colocar isso nessas páginas do meu romance. Tá bom? Encerro minhas palavras. Muito bom, uma salva de palmas para a leitura aí da Indiana, essa passagem de Dilema de Malena. A gente provavelmente vai ter um estudante que vai ler e resenhar o Dilema de Malena. Eu estou olhando para ele, estou brincando, Pedro. E alguém pensou em alguma pergunta, alguma questão para fazer para os escritores, para os nossos convidados? Enólio, também? Podem vir. A gente faz uma rodada de perguntas e aí eles aproveitam para fazer as considerações finais e respondem, né? Obviamente, ao que eles acharem interessante, pertinente das colocações. Por favor. Boa noite. Eu me chamo Enólia, sou estudante do curso de Letras em Inglês, estou no terceiro período. E eu tenho, talvez, mais uma pergunta. Primeiro, se vocês alguma vez se sentirem seguros em publicar pela primeira vez ou mostrar os textos de vocês ao público. E, se sim, como vocês lidaram com essa questão da insegurança em publicar? Porque eu acredito que quando você mostra esse seu lado artístico, dá abertura para as pessoas julgarem, né? Então você fica meio vulnerável. Eu falo isso porque eu sou uma compositora amadora, né? Então eu me sinto às vezes muito insegura em mostrar esse meu lado artístico, porque eu acho que é o meu lado mais sensível, o meu lado mais real. Então eu queria saber de vocês. Já estou com o microfone, eu já vou aproveitar. Depende. Só um segundo, só para outra pergunta já ser feita de uma vez, porque senão a gente prolonga demais. Boa noite. Eu sou Davi Willi, eu sou também do curso de Letras em Inglês, estou no segundo semestre agora. E minha dúvida é sobre uma fala interessante que o Lúcio falou, sobre a leitura no dia de hoje, os começos. Então minha dúvida para vocês, assim, como funciona essa construção do hábito da leitura? Porque eu vejo muito como um músculo, né? É como uma academia. É difícil no começo ter o hábito, a constância, até os materiais, né? Quando você começa a ver muitas páginas, assusta um pouco. Como é que foi essa construção para vocês? Que para mim, nesse primeiro semestre, está sendo um desafio, né? Que eu estou enfrentando. E também, como foram os pequenos começos de vocês? Porque eu acredito que é isso a principal barreira, né? Isso de parar de julgar um pouco e começar a acreditar nos nossos próprios trabalhos, né? Para começar a estar disposto a ser julgado e ser um pouco ridículo, né? Porque é assim todo começo. Então eu queria saber como foi a experiência de vocês em relação a tudo isso. Óbvias perguntas, né? Primeiro, a dela, né? Ela perguntou sobre a insegurança. A insegurança também existe sempre, né? Agora, é bom quando a gente tem amigos que a gente começa a desenvolver essas ideias, né? Eu tenho dois amigos aqui, um de Deus e um Tarim, né? São as pessoas que eu mostro para ele. A primeira pessoa que eu mostro é de Deus, mostro para o Tarim. Então, assim, pessoas que você, com o passar do tempo, isso vai diminuir. Nunca vai, você sempre fica inseguro, porque a gente sempre é ser humano. Mas aí você tem que ir com a cara e coragem. Vou jogar e pronto, vou publicar. E se acharem ruim, você manda aquele palavrão mesmo que toca. Né? Você confia no seu texto. Tá? Agora é bom você ter amigos com quem você possa trocar essa ideia. Eu acho que você tem esse professor aqui, o Rafael, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, muitos dos textos que eu estou mostrando para o Rafael, eu também fiquei inseguro de mostrar para ele, porque eu não conhecia ele muito a fundo. Né? Mas o segredo é esse, você tem que ter coragem de enfrentar. Vou enfrentar, fecha os olhos, escolhe o que você acha melhor, né? Obviamente você já tem, a pessoa quando escreve um texto, ela já tem essa... esse texto aqui eu falei muito bem, eu mandei bem, eu vou mandar. Você começa com esse, primeiro, né? Inclusive, o meu primeiro foi esse que eu fiquei com esse nome na cabeça do nome do livro. Quando o olho brilhou, achei que essa crônica tá legal. Aí foi o primeiro que eu mandei para a revista. Porque no começo da revista, do inglês, eu escrevi só artigo jurídico. Os primeiros eram só jurídico, eu me senti seguro de escrever uma crônica. Aí eu vou mandar essa. Aí se ele publicar, ele gostou. Aí eu disse, Deus, eu tenho um bocado. Aí eu comecei a mandar umas 10.
Aí, não, deixava para ele escolher. Aí depois eu falei, vai ser esse aqui. Aí depois eu comecei, mas essa troca é importante. Como você tem os seus colegas, os professores, você pode desenvolver isso. Em relação à pergunta dele, então eu faço assim, né? É hábito também, né? A leitura é hábito, né? No começo você... e às vezes é interessante, às vezes você lê um livro, você odeia. Por exemplo, na nossa época do colégio, a gente só lia Machado de Assis e de Alencar, eu odiava. Aí depois que você já lê mais à frente, você acha maravilhoso. Então, às vezes acontece, você não está no momento ainda, não vai insistindo, vai marcando. Tenta, antes de começar a ler o livro, olha, alguma resenha sobre o livro, né? Tenta folhear algumas páginas, isso aqui eu acho que eu vou gostar, e tenta, né? Agora, sim, eu também sou do tipo assim, tem alguns livros assim que as pessoas idolatram, eu compro e eles dão o que eu pensava não, entendeu? E não tenho nenhum preconceito, deixa ele ali até o dia que eu der na telha que eu vou ler. Então, tanto a escrita como a leitura é um hábito. A escrita também, eu era muito... como se chama? Eu não tinha um hábito de escrever assim, eu escrevia com nada na telha, não tinha. Mas é desse jeito, você tem que ter um compromisso. Olha, eu já tenho um dia certo, né? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu sempre vou escrever. A crônica, né? Porque a revista sai mensal, então se eu não tiver esse hábito, vai chegar o mês e não vai ter inspiração. Então, às vezes, você está inspirado, sai na hora. Às vezes, você não está inspirado, demora. E também tem um detalhe. Vocês vão sentir isso quando começar a escrever com maior frequência. Você acha que nunca está pronto o texto. Eu tenho a mania de ficar burilando o texto, né? E assim, aí eu me achava porcaria, poxa, eu fiz burilando. Mas eu vi que grandes escritores, como o próprio Chico Buarque, se ele não tiver um prazo, ele burila. Aí agora começa a dizer que os flores, eu fico trocando sinônimos, sabe? Aí eu vou contando, a palavra verdade. Vixe, eu usei verdade aqui, eu tenho que pegar um sinônimo. Eu já usei ali, então eu fico doente com essa história. É insegurança também, né? Mas assim, também é o desejo de fazer um texto melhor. E é trabalho, burilar é uma profissão, um escritor é uma profissão como outra, você aperfeiçoa com a leitura, você aperfeiçoa escrevendo, reler. Às vezes você está mais preparado, você está mais numa fase, por exemplo, está na fase que você está lendo mais a literatura brasileira, clássica. Tem fase que você não quer nem saber, quero ler só os que estão publicando agora. Então, com o tempo, essas inseguranças vão perdendo, você vai se habituando, e quando você está num grupo que todos estão, no caso de vocês é muito proveitoso, vocês estão num grupo de pessoas que estão vivendo a literatura, né? Um estímulo do outro. No meu caso, não. No meu caso, a pessoa só lia código e jurisprudência, eu não tinha que conversar, eu só conversava essa parte. Mas então é muito proveitoso. Eu acho a UES, só para fechar, maravilhosa. Eu tive uma experiência, como eu falei, e transformou minha vida o pouco tempo que eu fiquei lá. Eu acredito que a de vocês também está transformado, ainda mais com esse, vamos dar o crédito a essa pessoa aqui maravilhosa, que é o Rafael, do Aracati, teve a sorte, como outras pessoas que vieram como de Deus, que não vieram daqui, né? E vim para cá. Então, eu quero agradecer a paciência de todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Bem, respondendo a pergunta da moça ali, com certeza a gente tem esse pouco de insegurança, né? A gente vai fazer, principalmente quando é o primeiro livro, a gente faz, mas a gente acredita que aquilo ali tem alguma coisa vai sair, porque saiu do nosso íntimo, saiu do nosso eu. A gente acha que vai dar certo. Como o meu é poesia e é uma situação que nem todas as pessoas gostam de poemas, de poesias, mas eu fiz né, com um objetivo. Né, o primeiro que eu fiz o primeiro livro que foi em forma artesanal para minha família, contando a história de toda a minha família. Para cada um dos irmãos eu fiz tudo em forma de cordel e dei de presente. O segundo já foi esse daí. E eu fiz e dei de presente. Não tive o objetivo de vender, de ter lucro, porque eu dei de presente aos amigos, às famílias, porque para mim é muito gratificante. E eu espero que, mesmo que não lesse todo o livro, mas em alguma coisa que ia chamar a atenção. Como eu digo que tem muitos assuntos que é da humanidade, que é da pessoa, do ser humano. Temas que é reflexivo, que passa pela cabeça de todas as pessoas. O momento que você está, o momento que você vai... Um dos temas que eu coloquei no livro foi sobre a liberdade. Eu trabalho com criança, desde os primeiros, do fundamental até ensino médio, até na faculdade,
A gente vê que a liberdade vai sendo vista de acordo com o amadurecimento do aluno. Quantas crianças, a gente que é mãe, que é pai, vê, quando tem filhos, eles ficam logo dizendo, ai, quando eu fizer meus 18 anos, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser, vou sair para onde eu quiser. Quer dizer, passa uma mentalidade de liberdade. Aí quando vai amadurecendo, chega nos 18 anos, espera-se, né, que a pessoa já tenha uma visão diferenciada da liberdade. E a gente torna-se adulto e ainda tem muitas situações que você ainda não sabe como lidar com essa situação da liberdade. Quando a gente luta com alunos muito, aí que eles conversam sobre liberdade, aí a gente fica observando, cada um tem uma maneira de ver. Então, com isso, como todas as situações que eu adaptei dos meus alunos, dos meus filhos, das minhas netas, sobre liberdade, eu fiz mais ou menos assim, para que fique uma reflexão para a nossa vida. Como eu digo, tem uns temas assim filosóficos no meu livro. Liberdade. Pensando em liberdade, eu fico a questionar. Onde será que ela existe? Ninguém sabe informar. É sentimento ou estado? Do ser aprisionado, quem quer ela conquistar? Temos uma ampla visão do termo que está citado, mas o homem nunca tem, vive preso, acorrentado. Vamos ver se é verdade, como esta tal liberdade nos engana a todo lado. O homem diz que é livre para fazer o que quiser, mas vamos ver nossa cultura, quando é homem ou mulher. A coisa se diferencia. Mesmo dentro da família, se demonstra como é. A gente sabe, né? Para o rapaz, certas coisas pode. Para a moça, você é moça, você não pode. Começa por aí. Nós não temos liberdade, somos obrigados a votar. Temos a vida aprisionada da violência assombrar. País sem leis a cumprir, vemos muitos a sair, seu país abandonar. Somos reféns de impostos, os maiores a nos sugar. Damos muito e pouco temos. Ninguém consegue escapar. Aqueles que menos têm são depenados também e não podem reclamar. Muitos são aprisionados da moda e seus apetrechos. Agora, com a tecnologia do modismo, são sujeitos para ficar bem no topo. Muitos quase ficam loucos, mas para o melhor dá seu jeito. Tem os reféns de academia para o corpo esculpir. Se não estiver no esquadro, vergonha pode sentir. Presos a uma convenção que só bonitos serão se tem beleza a exibir. Muitos usam a liberdade para bem satisfazer, mas acabam se afundando no mal de grande poder, tá nas drogas lícitas ou não, que buscam sem ter razão suas vidas a perder. Então a gente vê a liberdade aqui em vários setores da nossa vida. Nós pensando, falando em liberdade, cada um vai buscando a sua liberdade da sua maneira. Que a maior liberdade é a nossa liberdade de ser, a liberdade do espírito, de você fazer aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá alegria, que lhe dá felicidade, de você estar bem consigo e bem com o outro. Isso que eu acho que é liberdade. Muito obrigada. Foram 3 perguntas, né? Uma delas é para perder o medo, para a coragem de começar a escrever, não é assim? De mostrar o que você quer publicar, né? Eu diria o seguinte, que você deve escrever e o que você sentir que está bom, você deixa. Porque se você for imaginar que vai ter um crítico que vai dizer essa leitura não presta, isso aqui não dá, esse negócio de crítico literário, musical... Eu leio muito sobre música, né? A história do Roberto Carlos, por exemplo, eu estou em 1970, desde o início, faço um programa, um podcast só sobre as músicas do Roberto Carlos e a vida pessoal dele, né? Os dilemas que ele enfrentou, os programas que ele passou lá. Então, tinha um programa lá por nome de Quem Tem Medo da Verdade. Então, é sempre interrogação, tipo, essa obra aí é autoajuda, isso não é literatura. Essa obra aí é memorialista, isso aí não é literatura. Essa obra aqui é um cordelzinho. Isso não é, tudo é literatura. Concorda, Rafael? Porque à medida que a pessoa vai sendo... Por exemplo, a Bíblia, o que é a Bíblia, pessoal? É um livro sagrado, antes de tudo. Mas a Bíblia é um livro de autoajuda? Para alguns é. A Bíblia é um livro de história? É. A Bíblia é um livro que tem inúmeras facetas, inúmeros segmentos, né? Costumes da tradição judaica, milhões
Então, quem que pode criticar a Bíblia? Pode ser até que tem gente que critique. Tem livros da Bíblia que estão num segmento religioso e não estão em outros. Como é, por exemplo, o livro de Tobias, que não está em algumas Bíblias. Bíblias evangélicas, se não me engano, não tem o livro de Tobias. Eu li o livro de Tobias, achei interessante. Né? Inclusive, até peguei uma carona na história bíblica. Bom, mas não vou contar isso agora. Então, música também. Ou qualquer arte. Eu acho que qualquer arte. Você deve perder o medo de mostrar a sua arte. Porque se você não mostrar, como é que o público vai saber o que você está fazendo? Né? Se você sabe dançar, você aparece aí, pula aí, dança aí, faz. Se você sabe pintar, vai pintar, vai fazer um negócio aí na parede aí para o pessoal ver. Se você sabe, se você quer dançar rap ou quer fazer aquele tipo de poesia que o pessoal das cidades fazem aí, das grandes cidades, que eles chamam de arte, vá fazer sua arte. Então, eu não tenho medo, sabe? Por exemplo, em questão de música, o que eu mais lido é com a música. Eu não tenho o menor receio de dizer, esse cara toca uma música brega. Agora pergunto se o Brasil gosta mais do brega ou do Chico Buarque violão, sem querer desmerecer o Gustavo. Agora, o que é que eu levantei a respeito da história da música popular brasileira? É que o Brasil é enorme. Quando eu digo isso, todo mundo sabe. Esse otário está falando que é enorme, eu sei que é grande. O que eu falo que é grande do Brasil é que muita gente, a história do Brasil não foi contada e não é contada como deveria ser. Esse camarada, Paulo César de Araújo, que escreveu a biografia não autorizada por Roberto Carlos e outros livros mais, ele me alertou para um fato que eu já percebia. Que existe um Brasil da periferia que consome, que gasta, que trabalha, que constrói, que faz tudo muito mais do que o outro Brasil, que é o importante, que é o riquinho, o arrumadinho, o elitizado, tá certo? E esse pessoal é o pessoal que é artisticamente, às vezes, até difamado, deixado de lado. Né? O Vinícius de Moraes disse: quando o morro tiver vez de cantar, toda a cidade vai sorrir, toda a cidade vai cantar e tal. Mas o samba veio do pobrezinho, veio do morro. Agora falando também de uma coisa absurda, que às vezes os críticos dizem: rapaz, isso aqui, o que é isso aqui? Nonada. O cara começa um romance com essa palavra. Nonada. Essa palavra nem existe, do Grande Sertão Veredas, né? É um matuto falando que não foi nada, foi só tiro, não nada. Eu tenho um livro aqui escrito que eu me baseei no bilhete mandado que Lampião mandou para Mossoró. Eu fui estudar o cangaço, e aí o que acontece? O linguajar do pessoal do cangaço, um cangaceiro que foi entrevistado, chamado Anjo Roque, o que ele falou foi gravado e foi grafado. E esse livro está assim. Então, não tem 80 palavras erradas, da grafia do português, 80 palavras erradas e 20 certas. Isso num levantamento que eu estou fazendo assim. Ou mais, talvez 90 erradas e 10 corretas. Se alguém for ler o livro, né, vai perceber isso. Inclusive, eu gostaria de presentear um impresso, para você dar uma olhada nesse linguajar. Então, eu termino dizendo, já falei até demais, né? Não tenha medo de criar e não tenha medo de mostrar. Críticas vão existir sempre para o seu trabalho. Tá certo? É necessário que você perca o medo de mostrar o que você faz. Pois, repito, se você não mostrar, ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Muito obrigado a todos e até a próxima. Perfeito, obrigado pessoal. Uma salva de palmas, né, para os nossos convidados aí. E aí eu convido o Agamenon Viana a terminar com uma apresentação de violão. Vai precisar do microfone, não? Não, acho que... Não? A gente pode desligar os dois microfones. Mas existe uma cantora na plateia. Alguém vai querer cantar? Ela disse que ia cantar, a cantora na plateia. Quem é a cantora na plateia? Se ela não vier, eu canto. Pode, acho que a gente pode ir para a Ela plateia. sabe que ela sabe. Eu estou vendo ela daqui. Vem não? A Neuza vai querer? É Leuza. Eleusa. É companheira também da academia. Bem, então a Eleusa está se recusando a esse papel. Vai manter o mistério. Vamos ver se... Tudo certo aí?
Maravilha. Só ainda ficar um pouquinho. Posso ficar aqui na frente, tá bom, né? Eu vou cantar para vocês uma canção das minhas em homenagem ao nosso querido Aracati. Tá certo? Vamos lá. Vai me gravar também aí? Thank you.